Nesse vídeo, vamos comentar sobre teoria e prática dentro da musculação e do bodybuilder. Até que ponto a teoria, artigos científicos realmente funcionam e até que ponto a gente deve, né, se guiar pelo que é feito, né, no meio do fisiculturismo, no meio atlético, tá certo? Vou reagir aqui a um podcast, tá certo? O Monstercast, então vamos falar aqui de um corte do Monstercast. Vou deixar aqui o link na descrição, se você quiser conferir na íntegra. E a gente vai aqui tentar trazer informação de qualidade, sem falar de pessoas, mas falando de ideias. E é claro, peço para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Se você quiser dar algum tipo de sugestão de tema, pode deixar sempre nos comentários, tudo bem? Dentro do ginásio é que você vai ver muita coisa acontecer. É. Dentro do ginásio que você vai ver muita coisa Porque, né, acontecer. na prática, a teoria é outra. Teoria e prática, elas andam em conjunto. Então você vai ver muita coisa na prática que a ciência, de repente, vai falar, pô, mas na ciência não é assim. Mas na prática, com essa pessoa funciona desse jeito. A gente tem que entender que tem muita coisa que a ciência ainda não conseguiu comprovar, tá? Porque às vezes não é porque não existe estudo que aquela coisa não funciona. E não é porque aquela coisa na prática teoricamente funciona que vai funcionar nos estudos. Como assim, Gabriel? Veja bem. Muitas estratégias, né, os atletas podem estar utilizando por anos, né, e eventualmente essas estratégias podem funcionar. Só que o que é que acontece? A gente só pode atribuir aquele funcionar para aquela estratégia se todo o ambiente ao redor confluir para isso. Vou dar um exemplo muito clássico. Algumas pessoas ficam querendo usar inibidor de aromatase para reduzir o percentual de gordura durante o processo de preparação. Inibidor de aromatase, ele ajuda a perder gordura, gente? Não ajuda. E ainda pode prejudicar a saúde cardiovascular, saúde óssea, libido. Então, o uso desnecessário de inibidor de aromatase, quando a pessoa não tem nível excessivo de estrogênio, só vai trazer prejuízo. E a gente tem estudos clínicos que mostram que, na verdade, ele piora a questão de perda de gordura. Então, na verdade, a pessoa inibindo o estradiol, ela vai ganhar mais gordura, vai ter mais tendência a ganhar gordura. Só que muitos atletas usam. Por que eles usam? Porque dentro desse contexto onde eles estão inibindo o estradiol, além disso, eles estão usando muitos hormônios androgênicos, eles estão fazendo muitas outras coisas associadas, fazendo dieta, treino, e aí é claro que o resultado vai vir, mesmo que o estradiol esteja, na verdade, atrapalhando. Tá? Então a gente tem que ter noção disso. A gente só pode atribuir o resultado a determinada coisa, né, se acontece isso. Da mesma forma que existem muitas estratégias que podem ser utilizadas, por exemplo, dentro do meio do fisiculturismo, que podem até fazer sentido, mas que a gente não vai ter estudo científico nunca para comprovar isso, né? Por exemplo, vamos lá, estratégias que são utilizadas no fisiculturismo. O Blasting Cruise. A gente sabe que o indivíduo fazer um Blasting Cruise, né, potencialmente vai ter mais facilidade de manter massa muscular do que fazendo um ciclo em um TPC. Mas é uma coisa lógica, né? Porque no TPC ele vai ficar um tempo sem hormônio. E no Cruise ele vai usar uma dose de testosterona suprafisiológica que vai manter a massa muscular ganhada no Blast. Que é basicamente isso, essa é a estratégia. A gente tem estudos comparando isso? Não tem, mas assim, dentro do meio do fisiculturismo e da lógica, tem fundamento, né? E tem outras estratégias, que eu falo aqui do ponto de vista mais médico e hormonal, que é a minha área, né? Mas do mesmo jeito tem isso daí dentro do meio da musculação. Tem estratégias que nunca foram testadas, por exemplo, e que são utilizadas. E tem estratégias, por exemplo, o que pode acontecer também? Principalmente no meio da musculação. Aqueles indivíduos fazerem estudos, né? Por exemplo, um estudo eletroneuromiográfico, vai avaliar a ativação muscular. E aí ele vê que determinado tipo de posição do pé ou do joelho não altera o ganho de massa muscular em determinada região ou a ativação muscular. Só que muitos atletas fazem aquele tipo de exercício, de estratégia e tem resultados. O que acontece, né? Pode ser que realmente os atletas tenham resultados por conta, né, do fato de que eles teriam independentemente disso. Sim, mas às vezes, cara, determinados tipos de resultado, determinados tipos de diferença são coisas tão sutis que podem ser significativas somente para o atleta competitivo. Então, o que é significativo estatisticamente, por exemplo, para um grupo de pessoas normais, o que não é significativo pode ser pro atleta. Como assim, Gabriel? Aquele 1% de resultado a mais, aquela coisinha ali a mais, pode ser o que vai fazer o atleta ir do primeiro pro 10º lugar. Tá? Então, é diferente, é diferente. Então, por mais que às vezes alguns estudos e algumas estratégias possam dizer que não, dentro do contexto de atleta, pode ser que faça sentido, tá? Somente se a gente tá falando de treinamento. Tá falando de treinamento. E de alimentação também, né? Algumas estratégias alimentares, por exemplo, nem existem estudos, mas dentro do meio são muito feitos e muitas pessoas têm bons resultados. E aí a gente
acaba reproduzindo por conta da teoria por trás e por conta da prática, né? Então, assim, a teoria e a prática sempre andam juntas, onde a gente sempre quer colocar a ciência alinhada à prática. Mas a gente tem que ter o discernimento para entender quando existem situações que a gente não pode levar ao pé da letra. E do mesmo jeito, ainda assim, é evidência científica. A gente só não pode pegar e dizer, a gente tem um estudo que mostra que não funciona de jeito nenhum. Não é assim. A gente tem que ver qual foi o grupo que foi avaliado, dentre outras coisas. Então a ciência, ela sempre está aqui para agregar, né? Mas ela não vai necessariamente excluir o que a prática tem trazido pra gente. Tá? Isso daí em várias áreas, em vários contextos, né? Inclusive, dentro dessa parte de fisiculturismo, de hormônios, pensando em hipertrofia, performance, a gente não tem hipertrofia do ponto de vista além do que a pessoa que tem deficiência, né? A gente não tem estudos que ficam avaliando isso de forma reiterada, né? A gente tem alguns estudos em jovens saudáveis com dose suprafisiológica, tem sim, mas muito do que a gente tem de conhecimento vem do que os atletas fazem, né? E do que são feitos em condições clínicas, né? Então, por exemplo, o tratamento da alopecia androgenética. A gente vai ver o que é feito na alopecia androgenética que não é induzida, por exemplo, por esteroide, mas que é induzida que acontece endogenamente e por outros tipos de hiperandrogenismo. Beleza, caso de SOP, por exemplo, tá causando alopecia androgenética, a gente vê, a gente sempre avalia, a gente sempre faz esse tipo de adaptação. O ideal seria que a gente tivesse vários estudos com esteroides, anabolismo, mas não tem, cara, não tem. Muitas vezes o comitê de ética não aprova, tá certo? Embora eu sei que teriam muitas cobaias, mas a gente tem que saber fazer essa avaliação. Inclusive, se você, né, quer tratar esse paciente, não é um médico prescritor de bomba, como as pessoas pejorativamente falam, mas o médico que acolhe o paciente usuário de esteroide, te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente, vou deixar o link na descrição, onde você vai aprender da base ao topo como tratar esse indivíduo, beleza? Então, assim, você tem que abrir a caixa e perceber tudo, né, cara? Lógico. A parte científica é fundamental, porque você se desenvolve muito se você for um cara que tem o feeling de ir na teoria, com feeling, tá? E depois você vem pra prática com bom senso. Você entende o que eu tô falando? Sim, sim. Vem pra prática com bom senso daquilo que tu leu, bom senso. Exatamente. Infelizmente, a gente tem profissionais de várias áreas, nutricionista, educador físico, médico, que o cara se apega muito a um lado do que ao outro. Só que os lados, eles andam em conjunto, né? Então a pessoa fica só na teoria e esquece a prática. Ou ele fica só na prática e esquece a teoria. E aí ele acaba fazendo muita besteira, né? Então é tudo, quando a gente fala aqui ciências biológicas, é subjetivo, né? Envolve interpretação, envolve também adaptação para públicos, né? Então, às vezes o que um estudo diz é em um subpúblico específico, mas não é reproduzível em outro. Ou às vezes foi feito um estudo em um subgrupo, mas pode ser reproduzido em outros. Por exemplo, Gabriel, estudos com androlona em mulheres pós-menopausa com osteoporose. Alguns perfis de efeitos colaterais. A gente poderia talvez extrapolar esses perfis de efeitos colaterais para mulheres, né, que usaram androlona, por exemplo, que não tem osteoporose nessa mesma faixa de idade, nessas mesmas doses? Poderiam, por exemplo. Irmão, peraí, vai lá, experimenta aí, vê aí como é que é. Opa, não é. Não pode. Aí fala assim, aquela coisa do não pode, Valdemar. Não pode. Ele fica louco, né? Ele fica louco quando não pode. Pô, tu fala assim, vai. Ele não pode, cara. Por que não pode? Não pode pra quem? Aí hoje eu acho legal até os grandes cientistas, né? Comenta aqui, você é do time prática ou do time teoria? Ou você é do time bom senso, que alinha os dois? Da musculação. Eu considero assim, ó, musculação é uma coisa, bodybuilder é outra. Isso é. A ciência da musculação é uma, mas a ciência do bodybuilder é outra. É tipo isso daí, realmente, que eu tava comentando anteriormente, né? Ele comentou agora, que o que rege a ciência que a gente tem em estudo científico, na maior parte do caso, é para musculação, né? E é aquele grupo ali de pessoas que querem melhorar o corpo e tal, mas bodybuilder, né? A Fórmula 1 do fisiculturismo, talvez algumas coisas que não fizessem tanta diferença no público da musculação fizessem diferença aqui, né? Pode ser que outras não, mas a gente às vezes talvez nunca vai ter a resposta exata. Até porque cada pessoa é diferente. Você vê que uma metodologia de treino totalmente diferente, vários personagens, vários fisiculturistas se tornaram grandes referências e grandes nomes na sua respectiva área de atuação. Mesmo com metodologias tão diferentes. Então a gente não tem uma metodologia X que funciona para todo mundo. Tem atletas que são muito mais focados para um treino mais cadenciado, com um estímulo ali neural, pensamento na contração. Tem outros que são muito explosivos, levanta cargas. Tem outros que são mesclados, tem outros que fazem volume de treino absurdo, tem outros que não, volume de treino menor. Então depende, cara.
ciência do bodybuilder. É outra forma. A ciência do bodybuilder, meu irmão. Os caras falam assim, os caras falam é Fórmula 1. Mas a ciência é outra, da musculação acadêmica. Aquela musculação acadêmica, a musculação, serve para o ser humano realmente. Para você entrar no ginásio, né? Um aluno de academia, um cara que treina, que é um praticante, vamos lá, iniciante, intermediário, avançado. Ele é avançado, ele não é um bodybuilder. Isso aí. Ele é avançado, mas ele não é um bodybuilder, né? Sim, a gente tem que ter também essa distinção. A pessoa ser avançada não faz ela ser um bodybuilder, viu? É um avançado, peraí. Eu tô falando de metodologia de treino para aluno de academia, para o cara que quer praticar, melhorar a saúde, melhorar a estética, mas ele nunca vai ser um Ronnie Coleman, cara. Então o Ronnie Coleman é avançado? Vai classificar o Ronnie Coleman como avançado? Não, ele não é avançado, ele é o Ronnie Coleman, um bodybuilder, meu irmão, campeão de todos os tempos. A classificação do cara é Ronnie Coleman. Realmente, o cara é outro nível, né? Esse cara já saiu dessa ciência toda para ir para uma outra ciência que, meu irmão, mutante. O que esse cara fez? Até hoje a gente não sabe. Quem afirma? O que o Rony... Rapaz, a internet aqui tá ruim, viu? Mas é isso aí, a gente não tem como saber o que o Ronnie Coleman fez, o que o Ronnie Coleman usou, né? A gente vê que ele treinava de um jeito ali absurdo, ele fazia as coisas que outras pessoas talvez não tivessem, né, dispostas a fazer. A gente sabe o preço que ele acabou pagando, né, dentro desse processo. Mas, né, ele foi um campeão do fisiculturismo e, de acordo com ele não se arrepende, né, do que foi feito. Mas é claro, né, se ele é o campeão, se ele tem uma imagem lá, dificilmente ele vai dizer. Ele tava até com a questão de passar um tempo de cadeira de rodas, não sei como ele tá agora, né. Mas assim, né, a gente gosta muito do Ronnie Coleman, a gente assiste ele, é muito fã. Mas, por exemplo, a gente sabe que não tem como confiar 100% no que ele diz em alguns pontos, principalmente porque ele faz aquele... propaganda de gel seca a barriga, aquele tipo de coisa. Então, assim, não tem como, né? A gente nunca vai saber ao certo o que foi feito. Porque a gente sabe que é uma genética fora da curva, uma disciplina fora da curva, uma pessoa totalmente fora da curva, né? Mas vamos continuar aqui, vamos conversar pra gente também não perder muito tempo. A gente viu, treinou mais do que qualquer outro, ninguém vai chegar no que ele chegou, acho difícil. Mesmo esses caras que estão treinando pesado, acho difícil. Mas vamos lá, o que esse cara tomou realmente? Aquilo ali era só genética. Que ele era natural até um certo momento, e depois ele começou a tomar um negocinho e ele ficou mutante daquele jeito. Sabe lá o que esse cara fez, irmão? O que esse cara usou, de que forma que ele usou? Ninguém falou nunca. É ou não é? Sim. E mesmo se ele falar, ele pode mentir. Ele pode mentir, pô, não foi nada disso. Muitos acabam mentindo, né? Ou omitindo algumas coisas. Entendeu? Então, assim, esse esporte... Usei, era só um pouquinho de testosterona quando eu era um caminhão. E essa musculação, esse treinamento, que é uma caixa que você tem que estar fora de qualquer coisa que te limite a não poder fazer. O caso do Ronnie Coleman, você arrebentou, show, arrebentou mesmo. Mas o que ele fez, irmão... Algumas coisas a ciência, por exemplo, alguns exercícios a ciência até condena, tipo, dizendo que é errado. Mas aí você vai aplicar num bodybuilder, você vê que, na verdade, não existe um exercício errado. Existe um exercício próprio para determinado tipo de pessoa. Para determinado público. Você vai... Vem cá, cara, presta atenção. Vamos falar do exercício. Um Sissy Squat pro iniciante. Um Sissy Squat para um aluno da academia, cara. Um aluno da academia, Sissy Squat, cara, fala, pô, pra que um Sissy Squat para um aluno da academia? É um agachamento. Eu falo, cara, tá, é um agachamento, mas não é um agachamento. Ali tem que ter uma técnica, ali tem que ter uma... Tem coisas que dependem muito também de o cara já ter um preparo, já ter a técnica adequada, né? Que se o cara for fazer sem ter isso, e também sem saber também os potenciais defeitos adversos, às vezes, de algum tipo de estratégia, né? Que podem até gerar um comprometimento no longo prazo, ele não faz. E não é pra fazer, realmente, principalmente se o cara é um cara da musculação. Agora, o atleta, gente, como a gente sabe, até dentro do contexto de medicamento, eles vão estar submetidos a uma série de coisas que as outras pessoas não vão estar. E aí eu quero que você tenha bem claro na sua cabeça. É totalmente diferente um atleta que quer ganhar, viver a vida disso, ganhar dinheiro em cima disso, do que uma pessoa que quer ficar com um físico bem forte, musculoso, acima da média, tá? O que essa pessoa vai fazer é totalmente diferente e o que ela vai passar também, o que ela está disposta a sofrer. Só que o que eu mais vejo hoje? Pessoas que não são atletas, passando por esse tipo de estratégia. Então, assim, às vezes o cara vai copiar o treino do Jay Cutler da revista que ele viu na internet. Às vezes o cara vai copiar o ciclo do Arnold Schwarzenegger, né? Sem ser o Arnold Schwarzenegger. Não tem sentido nenhum, cara. Não é porque você copia o treino, porque você copia a dieta do Franco Columbo, que você vai ser o cara. Você tem que ver todo o contexto. Então, assim, o ciclo que o Arnold Schwarzenegger usou em determinado ano foi de acordo com a necessidade que ele tinha, com os riscos que ele queria ter naquele ano, de acordo com tudo que ele fez anteriormente. Você tá igual o Arnold Schwarzenegger naquele ano? Você fez tudo que o Arnold Schwarzenegger fez? Não fez, cara.
Por que você vai copiar alguma coisa dele? Você pode ler pra se embasar, pra se inspirar às vezes, pra entender como é que é. Mas a gente nunca vai saber por completo, porque não tem como, cara. Você tinha que pegar a história de vida do cara inteiro e entender cada passo. E mesmo se você fizesse exatamente a mesma coisa, você não ia ser a mesma pessoa, cara, que a genética é diferente, o contexto é diferente, várias coisas são diferentes. Força, ali tem que ter uma cognição, ali você tem que ter um domínio, um controle, porque o Six Squat, basicamente, ele é para separação muscular. O aluno quer separar músculo na academia. Nem músculo tem. Pra que ele quer separar o quadríceps? O aluno Aluno da academia tem nem um quadríceps que ele quer separar, isso é verdade. da academia, você entende? Fiquei triste agora. É que eu não tô com boa separação mesmo não de quadríceps. E aí, você tem separação de quadríceps? Queria. Tô falando. O Tom Platz tinha que ter essa separação, cara. Ele buscou um movimento em que ele fazia o quê, cara? Um alongamento, meu irmão, um alongamento Acho que uma das cabeças do quadríceps do Tom Platz é maior do que de todo mundo aqui junto. na musculatura, uma coisa extrema para tentar separar mais aquilo. Foi onde ele achou o Six Squat. Depois ele começou a fazer no rec mesmo. Era como se fosse um alongamento para quadríceps, só que com carga, né? Isso, aí ele meteu no rec, ele fazia o peso dele, esse peso aqui não adianta mais, meu peso não. Foi pro rec, meteu o peso e fez um Six Squat. O Jorlan, quando fez isso, deu uma treta, meu irmão. Não, lembro. Lembra? Errado, vai arrebentar o joelho da menina, coisa e tal. Irmão, tá, mas a coisa começou lá no Tom Platz, cara. Pera aí, olha a coxa do Tom. Ter que... aí é fazer o ajuste, né? Quem é que tá fazendo? É o atleta que tá submetendo esse risco ou é a pessoa convencional, né? Logicamente que você não vai prescrever isso pra uma pessoa convencional que tá querendo... Vai arrebentar o joelho mesmo? Platz, cara. O que ele queria, afinal? Ele queria a hipertrofia, mas ele queria a separação muscular. Aí você coloca um Six Squat pra uma pessoa que... Não, é o que tu falou, não tem nem perna. Vai machucar o joelho. Claro que vai machucar o joelho, cara. Essa pessoa tá escada, não tem nem capacidade de agachar. Não tem a mobilidade. Não tem uma mobilidade específica. Não tá capacitada. Eu concordo. Não é só o joelho, é o quadril também. Porque... Não esquece de deixar o like e se inscrever, viu, gente? Dei a pausa dramática aqui pra você não perder e não deixar de curtir e se inscrever. Gente, isso aqui me ajuda demais, porque vai ver que esse tipo de conteúdo agrega e eu vou produzir mais, tá bom? Pra você isolar isso aqui no Six Squat é complicado, senão você joga a bunda pra trás e fica quicando ali, não tá nada, tá indo nada. Você tem que, pô, mesmo, é só na articulação do joelho. Ele é só na articulação do joelho. E quadríceps, pronto. Você entende? Outra coisa que a galera esquece muito na musculação é a questão de mobilidade e flexibilidade. Cara, a pessoa vai querer só ganhar força depois, né? A articulação estoura. Ainda mais quando a pessoa abusa de esteroide anabolizante. Vai ganhando força e no final não ganha mobilidade, não faz o treinamento de mobilidade, tem preconceito com o treinamento de mobilidade, ignora o treinamento de mobilidade, não alonga, não faz nada e aí se lesiona, acaba perdendo tudo e joga tudo por água abaixo. É o tipo de pessoa que não deveria estar usando hormônio, né? E não deveria estar fazendo as coisas por conta, né? Porque pessoas passar por essa situação, porque tá fazendo coisa por conta. Tem que procurar o educador físico de qualidade, fisioterapeuta, do mesmo jeito que, né, qualquer medicamento, procurar o médico e dieta, nutricionista. Gente, não tem como fazer tudo, por exemplo, ter um físico muito acima da média, fazendo tudo só e ainda mais tendo saúde, né? Você pode até alcançar o físico, mas qual é a longevidade que você vai ter nesse físico aí, né? É um movimento... A não ser que você estude e seja ultra capacitado, que na maioria das pessoas não é, né? É uma extensora, como se fosse um movimento de uma extensora diferente, né? Por causa o peso, da mecânica, né? Mas você tá com o teu pé fixo lá na plataforma travado ali. Diferente do agachamento, você tá totalmente livre. Ali é fixo. A força tá ali, cara. Então muda muito isso, entendeu? Mas é isso aí, gente. A reflexão foi essa, né? Uma coisa é o atleta, outra coisa é o cara da musculação, seja ele iniciante, intermediário ou avançado. E você tem que entender quem é você e não querer copiar os outros ou se espelhar e querer se cobrar para ser como o outro. Você pode sim inspirar, mas jamais copiar. Se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo, vou deixar aqui também uma sugestão de 2 vídeos para você assistir sobre reações que eu fiz aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.